Olá, caros alunos do curso de Grego Bíblico, do curso de Romanos. Hoje faremos a tradução do texto de Romanos, capítulo 8, do versículo 18 ao 25. O último texto que nós traduzimos ficou lá no capítulo 5 de Romanos. Então, Paulo falou a respeito da questão do pecado e da superabundância da graça. No capítulo 6, Paulo entra com uma pergunta retórica, possivelmente pergunta que seus adversários poderiam fazer ou faziam para ele, ou a respeito dele. Se há superabundância da graça, é necessário que pequemos para que haja abundância dessa graça? Aí Paulo diz que não. Vocês conhecem muito bem o texto de Romanos capítulo 6. Paulo diz que não é assim, porque se formos libertos do pecado, como viveremos ainda no pecado? Do capítulo 6 para o capítulo 7, Paulo vai tratar desta relação do homem com o pecado e com a lei, a ponto de agora, no capítulo 8, ele nos dirigir para a realidade que está em Cristo, a realidade da liberdade do pecado, de estarmos livres do pecado quando estamos em Cristo. E agora é que nós abordaremos a continuidade desse texto, porque agora somos não mais escravos do pecado e acusados pela lei, mas livres do pecado pela liberdade que o Cristo nos dá e por vivermos pela influência e poder do seu Espírito de vida e pela fé, e agora justificados e assim adiante, Paulo continua traçando suas reflexões. E o nosso texto de hoje é muito importante e muito interessante, porque ele já nos coloca entre o agora, que já temos as primícias do Espírito, e o que está prestes a ocorrer na libertação dessa realidade escravizada pela corrupção e pela deterioração e pela finitude para a glorificação dos filhos de Deus. Devido à extensão do texto que traduziremos, então nós o faremos em duas telas. Na primeira tela, nós abordaremos o conjunto do versículo 18 até o 21. E na segunda tela, um conjunto que vai do versículo 22 ao versículo 25. Vamos ao texto e que todos nós possamos ter um bom proveito desta leitura. Logisdomai gar hoti uk axia tapatemata tu nun kairu prosten melusin doxan apocalyptenai eis remas. Regar apocaradokia tesctiseus ten apocalypsin ton huion tu teu apecdeketai. Te gar metaioteti recticis hypetage, u recusa ala diaton hypotaxanta, e felpidi hoti kai aute recticis eleuterotesetai, apotes duleias tes ptoras, eis ten eleuteriam tes doxes ton tecnon tu teu. Logisdomai, gar. O gar sempre como segunda palavra da frase. Em português, sua tradução vem primeiro. Pois. Vamos pegar outra cor. E assim nós destacamos a tradução do texto grego. Gar, pois. Logisdomai, presumir, considerar. Então, considero. Daí vem o penso que, né? Logisdomai gar, considero, pois, que uk axia não. Aqui a nossa tradução, em nossa tradução nós usaremos o gênero masculino.
Em grego nós temos o gênero neutro, patemata. Patemata, essa palavra, patema, significa sofrimento, aflição. Por isso, os sofrimentos. Nesse caso, nós temos aqui um neutro plural, os sofrimentos. Logicamente, o adjetivo também estará no mesmo gênero neutro, pois que não dignos. O termo axios significa digno de. Algumas traduções preferem traduzir axia por comparáveis, porque estamos comparando o atual com o que vem depois. É o que Paulo está fazendo aqui, né? Então, não dignos ou comparáveis, os sofrimentos tu nyn kairu. O artigo tu vincula-se a kairu. Tanto o artigo quanto o kairu estão no genitivo singular e também no masculino. Por isso, os sofrimentos do tempo. Nyn, agora. Literalmente seria agora. Indica a ideia de tempo presente. Os sofrimentos do presente tempo. Melhorando a tradução, considero, pois, ou pois considero, que não são dignos ou comparáveis os sofrimentos do tempo presente. Então daí nós, em português, nós tentamos melhorar e mantemos o mesmo sentido, né? Pros ten melusin. A preposição pros, ela é seguida do caso acusativo. Ten melusan. Então, com... Só que melusan está entre o artigo e o substantivo. Com a glória. Ou seja, do tempo presente, ou do presente tempo, com a glória. Agora, o melusan, aqui nós temos um particípio presente do verbo melo. Melo significa prestes a, né? Então, algo que está prestes a. Nesse caso, algo que está por ocorrer. Poderíamos traduzir com a glória que está prestes a. E entendemos com a prestes a apocaliptenai, que é o infinitivo passivo de apocalipto. Em outras palavras, com a glória prestes a ser revelada. Revelada. E aqui nós temos o infinitivo aoristo. A ideia é de algo que ocorra, digamos, é uma ação vista como um todo. A glória não haverá de ser revelada aos poucos. Aqui, Paulo, provavelmente, ele está pensando na parousia, né, no retorno de Cristo, na ressurreição. Então, com a glória prestes a ser revelada definitivamente, né, para nós. Remas.
Nós aqui é um pronome, nós temos aqui o acusativo plural. É interessante esse prestes a indica o caráter, tanto o caráter transitório do nim, do presente, quanto a viva expectativa do apóstolo pela iminência da parousia, né, do retorno de Jesus. Regar apokaradokia. Novamente o gara. Pois a expectativa, a espera. Apokaradokia refere-se a uma expectativa intensa. Chega a ser angustiante, é uma espera angustiante. Expectativa, a intensa. Pois a intensa expectativa, a espera angustiante, tesktisseus, da criação. Ten apocalypsin ton huion tuteu apekdeketai. Ten a revelação, da qual Paulo já falou aqui no verbo apocalipse, tenai, né? Então, pois a intensa expectativa da criação, a revelação dos filhos de Deus. Apekdeketai, terceira pessoa do singular, do presente, do apekdekomai, que significa aguardar, esperar. Portanto, espera, aguarda. O que espera e aguarda? A expectativa intensa da criação. Aguarda, espera. Espera o quê? O ten, apocalipse, a revelação dos filhos de Deus. Portanto, na construção desta frase, nós temos o sujeito re apokaradokia tesktisseus, a intensa expectativa da criação. E aí nós já saltamos para o objeto do verbo, objeto direto, a revelação dos filhos de Deus, para depois colocarmos o verbo apekdeketai, que é a espera, aguarda. Então vejam que em português a construção não ficaria muito boa, né? Pois a intensa expectativa da criação, a revelação dos filhos de Deus espera. Melhor em português a tradução. Pois a intensa expectativa da criação espera e a revelação dos filhos de Deus. O verbo apekdeketai está no tempo presente. Talvez uma tradução bem melhor do que o simples espera e aguarda é está esperando, está aguardando. Aí se ressalta a continuidade, é uma espera contínua, é uma espera não vista como uma ação como um todo, acabou-se, né? Mas é algo contínuo no dia a dia, a cada vez que a criação existe, ela está aguardando essa revelação dos filhos de Deus. Por isso, essa espera é uma espera ansiosa, é uma expectativa, apekdeketai, neste caso, tem relação com a intensa expectativa também. São palavras diferentes, mas veja que os sentidos se completam nesta frase. Quando nós colocamos a apokaradokia, que seria o substantivo, a intensa expectativa, a intensa espera, angustiante espera, com o verbo apekdeketai, que significa esperar, aguardar,
mas há um tom de ansiosamente. Tegar, novamente, pois te está no dativo, dativo locativo. Então, neste caso, este te, ele está regendo metaioteti. Se nós lermos a frase toda, tegar, metaioteti recticis hypetage. Aqui nós temos o verbo hypetage auristo, de hypotasso. Agora, o nominativo é recticis. Portanto, o sujeito da frase não é te metaioteti. O sujeito da frase é o recticis, a criação. Aqui vai o A maiúsculo na frase em português. A criação, hypetage de hypotasso, foi submetida, vírgula. Portanto, foi submetida a quê? Ou em quê? Aqui diz a ou em metaioteti. Metaioteti, vaidade, futilidade, pode ser vaidade também, tá? Sentido de vaidade. Este iota, ele está indicando o dativo, portanto, está combinando com o artigo definido te, pois em futilidade, em vaidade, ou se você preferir, pode colocar um A craseado, pois a vaidade, a criação foi submetida. Porque nós podemos entender como dativo. Pois a vaidade, a criação foi submetida, vírgula. O recusar não voluntariamente. Não voluntariamente, ou seja, não de boa vontade, mas diaton hypotaxanta, por meio do hypotaxanta é um particípio. Hypotaxanta é um particípio, nesse caso ele é auristo. Particípio auristo indica uma ação completa, né? no passado, digamos. É acusativo porque ton é acusativo. A preposição de a está pedindo acusativo. Portanto, por meio do que... hypotaxanta é o verbo hypotasso também, que é submeter. Então, por meio do que ou daquele que submeteu, quer dizer, a submeteu. Entendamos aqui, submeteu ela à criação. Quem é esse que a submeteu? É passível de várias leituras. Poderíamos pensar no próprio ser humano, com o pecado, né? E a criação, ela sente os resultados do pecado. Poderia ser o próprio Deus que fez o mundo assim, né? Passageiro, porque esta não seria a morada definitiva do ser humano e assim adiante. Então, depende da sua leitura, do seu estudo e da posição que você achar melhor. Não voluntariamente, mas por meio do que submeteu, Efelpidi, Hoti Kai, F é epi. A preposição epi. Aqui no caso, no texto grego, nós temos uma aspiração áspera. Helpidi. Então nós vamos entender assim. Epi, o pi agora cede para a letra φ
fi, por conta da aspiração pela qual começa a palavra seguinte. Se bem que, normalmente, el pis, que seria a palavra esperança, ela não começa com aspiração forte. Este é um caso, no próprio texto, nesse texto mesmo, vocês verão a mesma palavra com aspiração fraca, tá bom? Então fica assim, em esperança que roticai alter rectices, esse cai junto com o que, poderíamos aqui entender como também, né? Que também alter rectices, rectices a criação, alter a própria criação. Então, em português nós diríamos que também, ou porque também, poderia ser porque também, a própria criação, alter rectices, eleuterotessetai. Aqui nós temos um futuro passivo. O verbo é eleuteró. Esse teta com o eta indica um futuro passivo, né? E aqui também a terminação. Portanto, desculpem, é o teta, o eta e o sigma indicam um futuro passivo. E o eta indica pessoa, terceira pessoa do singular. Por quê? Rectices é o sujeito da oração. Alter rectices, a própria criação. Alter rectices no nominativo singular feminino. A própria criação será libertada. Ou será liberta. Apótes dúleus. Apó indica origem, procedência. Como se fosse um from, né? To be free from, quer dizer, ser liberto de, como se fosse tirado de uma situação, né? Então, apótes douleias, da servidão. Douleias, de onde vem também o termo doulos, que significa escravo. Vamos usar escravidão melhor que servidão. Se bem que o termo latino servo, quer dizer servo, também na época era usada com referência a escravo, né? Era o escravo, o servo era o escravo. Apótes douleias, será libertada da escravidão. Tesptorás, da corrupção. Corrupção, nesse caso, tem a ver com a deterioração das coisas. Então, ela é um termo relativamente neutro aqui, ela não moralmente neutro. Tem a ver com a futilidade das coisas, a fragilidade da vida, o caráter passageiro da vida e da situação e do próprio mundo. Nesse sentido, nada dura, tudo passa e tudo se deteriora. Aí entra também a questão da mortalidade, da finitude, tesptorás. Portanto, a criação, ela está sob o domínio da corrupção, nesse sentido. Mas será liberta dessa escravidão. Eisten eleuterian, para a eleuterian, a liberdade. Tes doxes, da glória. Ton tecnon tu teu, genitivo plural, genitivo singular. Dos filhos, tecnon. Tecnon quer dizer filho, criancinha.
O termo aqui no plural é usado como talvez children em inglês, né? Quer dizer, os filhos, não importa a idade deles. Portanto, liberdade da glória dos filhos de Deus. Logisdomai, considero, pois, que não dignos ou não comparáveis os sofrimentos, aqui entendemos um verbo de ligação, são os sofrimentos do presente tempo com a glória prestes a ser revelada. Portanto, estamos no Kairos, estamos no tempo, no escatom, né? no tempo final, e a glória está prestes a ser revelada para nós. Pois a intensa expectativa que beira a angústia, né? A angustiante expectativa da criação. Cadê o verbo? Está esperando, está aguardando ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Pois, novamente, a futilidade ou a vaidade, a criação foi submetida, não voluntariamente, mas por meio, ou talvez por causa, né? Por causa, temos um acusativo, mas por causa do que submeteu, quer dizer, do que a submeteu. Em esperança que também a própria criação será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Claro que estamos fazendo uma tradução bem literal, temos aqui a estrutura grega propriamente dita e depois é necessário fazermos os devidos ajustes para que o sentido das palavras não se perca, mudando, porém, o jeito para a estrutura da língua portuguesa. Aí entra uma questão complicada, se nós devemos manter uma tradução formal ou uma tradução mais dinâmica, que apreenda o sentido, né? Eu creio que no final de todo esse processo seja interessante uma tradução dinâmica, uma tradução que apreenda o sentido do texto, mas é que no momento eu estou querendo trabalhar a partir da estrutura grega para nós vermos passo a passo, palavra a palavra, sentença a sentença, e ver como elas se conectam no texto grego, tá? Depois compete a cada exegeta, a cada estudioso, adaptar o texto à estrutura da língua portuguesa, a uma estrutura melhor, digamos assim. Então está aí a questão, tem a equivalência dinâmica, tem a tradução formal, compete depois ao aluno fazer as devidas adaptações. Mas sempre procurar manter o sentido do texto. Vamos para a segunda parte de nosso texto.